A OAB Acre, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, está a comemorar 94 anos de fundação. Para quem não sabe, eu não lembro, por incrível que pareça, é a mais antiga do Brasil. Embora existia já algo parecido desde 1843, a OAB foi oficializada a partir de 1930, 1931. Então começou pelo Acre. E o primeiro presidente foi Flávio Batista. O Acre tem outro recorde também nessa história. Aderbal Correia foi certamente o presidente mais longevo. Mais de 35 anos ele permaneceu no cargo de presidente da OAB Acre. Para falar sobre esses assuntos e outros não menos importantes, nós convidamos para participar do programa de hoje a vice-presidente da OAB Acre, a doutora Thaís Moura. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Muniz. E também o secretário-geral da OAB Acre, o doutor Renato Augusto. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Nome de juiz e jogador também, né? Isso. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. O presidente da instituição encontra-se viajando. Né? Isso. Exatamente, o doutor Rodrigo Ayashi. Como sempre, o doutor Narciso Mendes está aqui a compor a bancada de debatedores, entrevistadores. Boa noite, doutor. Boa noite. E o doutor Advogado, né? Advogado também, né? Até porque tem que fazer o contraponto aqui, senão fica meio complicado aqui. O Osmir Lima não pôde participar mais uma vez, né, desde o final do ano passado, mas está aqui com a gente o doutor, certamente, nosso colega aqui também, e vai certamente nos prestigiar mais uma vez. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Muniz. Muito obrigado. Do outro lado aí você, que é a razão do nosso sucesso, você da capital e também do interior. Tá? Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes para começarmos de fato e direito o programa de hoje, o primeiro de 2026. Até já. Ok, estamos começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Eu esqueci de falar na abertura, mas o Tribuna Livre é coladinho ao Roda Viva, programa da TV Cultura, nossa parceira há quase 4 anos. Como eu falei, nós vamos conversar hoje com no momento, as duas maiores autoridades da OAB Acre, a começar pela doutora Thaís Moura, que é a vice-presidente, e o secretário-geral, doutor Renato Augusto. Doutor Narciso, pode fazer a primeira pergunta aos nossos convidados. Primeiro, eu acho que se faz necessário que nós, acreanos, como todos nós brasileiros, tomemos conhecimento da importância que tem a Ordem dos Advogados do Brasil. Quando a gente se lembra que homens da envergadura do doutor Raimundo Faoro, Bernardo Cabral, Márcio Tomás Bastos presidiram a OAB Nacional e eles souberam dar devida importância a essa instituição, me surpreende uma notícia que eu confesso, Muniz, que eu só tomei conhecimento há pouco tempo, que a primeira sessão da Ordem do Brasil foi a daqui do Acre. Por que este atrevimento? Exatamente. Muito boa noite, Muniz, boa noite, Narciso, boa noite, doutor Robson. É uma alegria estar aqui no seu programa novamente. Dizer que, realmente, a OAB Nacional completou agora, em 27 de novembro de 2025, no ano passado, 95 anos. Eu tive o privilégio de estar presente nessa solenidade de comemoração dos 95 anos da OAB Nacional e, logo em seguida, no dia 2 de janeiro de 1932, há 94 anos atrás, foi criada a seccional Acre, né?
Como a gente sabe, o Acre, né, pela sua posição inicial da sua letra alfabética, sempre é o primeiro, né, dos demais estados. Então, a sua criação se dá em razão disso. E também, né, de uma luta dos próprios acreanos, porque a OAB ela é de extrema importância, como o senhor já disse, para a advocacia, para a defesa da nossa Constituição. Legal. Doutor Robson, pode entrar nessa. Doutor Robson Aguiar. Eu falei tanto, falei o desnecessário, esqueci de apresentar. Para quem não sabe, eu não lembro o seu nome. Doutor Robson Aguiar. Muito obrigado, O homem do Acre Connection. Obrigado, Muniz, doutor Narciso, doutora Thaís, Renato, meus colegas, meus amigos. A OAB sempre com muita importância na história nacional, de certa forma internacional, doutores. E a gente percebeu um certo desvirtuamento na última eleição, no último pleito. Percebeu-se que um pouco da política partidária tentou, de uma certa forma, indiretamente, permear o processo eleitoral. Como é que foi para vocês lidar com esse comportamento, digamos, atípico? Bem, boa noite a todos. Agradecemos aqui em nome do nosso presidente o convite. É sempre uma honra estarmos aqui representando a instituição, né, conversando um pouco, né, sobre a atividade da OAB e dos advogados. Dr. Robson, o destino de um povo depende do destino dos seus advogados, né? Creio que isso é uma frase célere que representa muito bem o sentimento de cada advogado. E quando o colega fala, né, acerca, né, dessa tentativa de interferência, a OAB ela se mostrou um órgão forte, se mostrou uma instituição que funciona, né, e que realmente não está subserviente, nunca foi e nunca será. Então, os advogados tiveram autonomia para votar, para realizar, né, o sufrágio, para sufragar, né? A OAB concedeu toda a assistência, né, esteve acompanhando as situações e de maneira que nós ficamos felizes, né, porque a classe ela não se acovardou. Então, hoje, se nós temos uma OAB ativa, uma OAB atuante, se dá muito pela coragem dos advogados e das advogadas, né, que mesmo com esses burburinhos de tentativas de interferência, não se quedaram inertes e foram atrás de exercer os seus direitos. Sabemos que tivemos alguns advogados que foram silenciados, sim, isso é verdade, nós não podemos nos omitir com relação a isso, mas o fato é que a OAB ela continua firme, né, e pelo fato dessa firmeza, dessa atuação, nós conseguimos, por exemplo, como foi noticiado, amplamente noticiado pelos veículos de imprensa aqui do nosso estado, apresentamos, né, uma ação civil pública ali questionando alguns atos do poder público, do órgão do DETRAN, acerca dos impedimentos, né, dos advogados exercerem a sua atividade, né, a exigência ali de uma procuração com reconhecimento de firma. Então, a OAB ela se mantém firme, a legislação está do nosso lado, nós não estamos inovando, nós estamos criando, na verdade, queremos apenas que os direitos do advogado, né, o exercício da advocacia seja assegurado, porque, como eu disse no início, o destino de um povo depende do destino do seu advogado. Se tem uma advocacia valorizada, o advogado respeitado, os direitos do cidadão, dos seus assistidos serão assegurados. Recentemente, ou um pouco atrás, o CNJ tentou silenciar a sustentação oral, né, a eficácia da sustentação oral nos tribunais. Como é que a Acre se comportou diante daquela tentativa de certa forma, silenciar a defesa do advogado junto aos tribunais? Nós realizamos um ato em favor da sustentação oral aqui na OAB Acre. Nós também oficiamos, né, todos os tribunais de justiça do Acre, os tribunais regionais federais, sobre a necessidade do advogado continuar realizando a sua sustentação oral. Porque nós somos a voz do constituinte, da pessoa que está ali diante de um processo. E não seria possível que não houvesse sustentação oral. E nós fomos plenamente atendidos, tanto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, como com os demais tribunais, e mantém-se, então, a sustentação oral desde então. Doutora, só um minutinho. Claro, claro. Doutora, a sustentação oral é parte integrante do que há de mais legítimo no regime democrático, que é o legítimo direito de defesa? Com certeza. A sustentação oral é o momento em que o advogado representa o seu constituinte. É lá que ele dá voz, é lá que ele vai falar dos fatos, é lá que ele vai dizer o direito, é lá que ele vai dizer o que é justo naquele processo. E se não há sustentação oral,
não há exercício do pleno direito, da plenitude da defesa. Então, o advogado tem o direito, tem o dever de realizar a sustentação Eu oral. particularmente entendo assim. Não sou advogado. Eu, às vezes, até me meto a ser enjogado. Uma mistura de engenheiro com advogado. Até porque nós, que enfrentamos as adversidades de opiniões, somos obrigados a entender o que vem a ser um pouco daquilo que nós denominamos de direito. Até porque, e aí vai uma pergunta, a liberdade é um direito absoluto? Ou, como dizia Simone de Beauvoir, a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro? Excelente pergunta, né? Veio que subiu o nível do debate aqui, né? Bem, pegando um gancho com relação à sustentação oral, o senhor como engenheiro sabe que às vezes o senhor apresenta um projeto, entrega ali para que ele seja elaborado, ele seja construído, mas às vezes falta algum detalhe que as pessoas não enxergam dentro do seu planejamento, dentro do seu cronograma. E às vezes precisa que o senhor esteja lá para fazer a sua sustentação oral e dizer, olha, é tanto de concreto, é tanto de massa, é tanto disso, essa medida está errada, tem que observar aqui, a nota de rodapé, né, a escala está errada. Então, assim, são coisas que nessa sustentação que se faz ali presencialmente, você aponta. Então, para o advogado, a sustentação oral é aquela oportunidade de alguma prova que passou despercebido, de alguma questão ali que não foi muito bem analisada em primeiro grau, e que se possa, então, jogar luz, né, ali perante a Câmara. Com relação à liberdade, hoje nós vivemos em extremos. Né? Muito se pensa que se pode falar tudo, né, e muito se pensa de que não se pode falar nada. Então, há esse conflito, né, de interesse, quando, na verdade, nós entendemos que não existe direito absoluto. Né? Não existe direito absoluto. Então, tudo precisa ser interpretado da forma no caso em concreto. Eu não posso dizer para você, não, é absoluto ou não é, quando na verdade eu preciso analisar de fato o que está sendo posto ali à discussão, né? Até porque se fôssemos conversar, teríamos teorias aqui de working, né, de Alex, então, né, conflito aparente, conflito de normas, então são muitas questões que devem ser analisadas, né, para a gente fazer o que nós chamamos hoje de ponderação de princípios, né, ou interpretação da Constituição, interpretação dos princípios. Doutora Thaís, o que a gente pode tirar de novidade da segunda gestão? A primeira gestão é aquele de impacto, de concretizar o sonho que foi dito na campanha. Na reeleição, né, no segundo momento do Rodrigo Aiasto, do qual vocês fazem parte, como é que está a OAB? Olha, nós estamos na segunda gestão do Dr. Rodrigo. De forma 2025, nós realizamos muitas ações e atividades. Poderíamos passar aqui o dia inteiro falando sobre diversas ações que realizamos, mas elencando algumas principais de 2025, prerrogativas é uma pauta de extrema importância para a advocacia, porque, infelizmente, diariamente nós temos as nossas prerrogativas violadas. Nós realizamos cursos de formação para os nossos membros de todo o interior, que nós chamamos de delegados de prerrogativas. Nós realizamos a primeira conferência estadual sobre prerrogativas, com a presença do presidente da Comissão Federal, do Conselho Federal das Prerrogativas, junto com o Procurador Nacional. Nós realizamos diversas visitas a todo o interior. Visitamos todas as subseções, nós temos hoje 4 subseções, conversando com delegado, com magistrado, com o Ministério Público, todos os atores do sistema de justiça. Para além disso, nós também fortalecemos a mulher advogada sobre o empoderamento da mulher advogada. Cursos que promovam mais autonomia e empoderamento da mulher. Além disso, também a Jovem Advocacia, onde nós recebemos constantemente, todos os meses, jovens advogados que adentram no sistema para fortalecer o colega que está entrando, para criar cada vez mais oportunidades de trabalho para esse jovem advogado e de preparação para esse colega. Legal. Eu lembro, doutor Renato, que na nossa época era nos dado a carteira e tchau, se vira. Se vira aí no meio dessa floresta, dessa selva. Hoje a OAB está um pouco mais cuidando do jovem advogado, daquele que está começando a sua trajetória. É muito interessante e importante essa colocação, porque realmente quando iniciamos, né, a gente ainda não tinha o token, ainda não era o processo eletrônico, né, ainda tinha que fazer carga do processo, tinha que pegar o processo físico, né,
E hoje, né, esse cuidado, né, com a advocacia iniciante, com a jovem advocacia, ele tem se mostrado assim, uma das bandeiras mais relevantes dentro do sistema, né, em conjunto com as prerrogativas. Haja visto que entendemos que aquele profissional que está entrando, ele é permeado de dúvidas, né, de dificuldades no mercado, né, aquela falsa percepção de que já está saturado, de que não há como você desempenhar a sua função, como ser um bom profissional. Então, para além da recepção, de dar condições mínimas ali de início, com a entrega de um token, com a entrega de um certificado digital, com um curso de iniciação à jovem advocacia, nós temos, né, através da diretoria e pela a comissão da jovem advocacia, nós temos programas de mentoria, nós temos, né, encontros semanais, temos a ouvidoria da jovem advocacia. Então, o jovem advogado, ele não fica desassistido. Existem grupos que as pessoas são incluídas de imediato, né, vez por outra. Eu, doutora Thaís, respondemos questões sobre plantões, questões sobre procedimentos judiciais, com um colega tem alguma dificuldade. A gente se dispõe a participar de audiências, se dispõe a revisar uma peça, exatamente para dar ao colega que está ingressando a oportunidade que nós não tivemos, né? Porque tivemos que desbravar uma selva, realmente. Mas hoje em dia, nós não enxergamos isso como uma competição, né? Como um colega que vai, né, inflar o mercado. Não, nós realmente queremos ajudar, porque se ajudando, todos conseguem exercer o seu trabalho dentro da sua área de atuação, né? E o ABELA se mostra muito forte nisso, né, por esse acolhimento que nós temos para um jovem advogado. Ok. E assim nós vamos ao primeiro intervalo de hoje e esperamos continuar contando com a sua audiência também no segundo e no último bloco do programa de hoje, recebendo dois legítimos representantes da OAB Acre, completando 94 anos de fundação. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do programa Tribuna Livre desta segunda-feira, o primeiro de 2026, recebendo hoje a doutora Thaís e o doutor Renato Augusto, representando aqui a OAB Acre, respectivamente, vice-presidente, portanto, presidente interina, né? E o secretário-geral da instituição. Doutora, o doutor Narciso e o doutor Robson têm outras perguntas a fazer, mas, rapidinho, para a gente não deixar passar em branco. Houve alguma mudança ou quem preside a comissão de prerrogativas também acumula assistência e também defesa? Isso. É? Na verdade, o nosso presidente é o doutor Carlos Medeiros, Isso. nosso querido Bebeto. Um abraço para o doutor Bebeto. Ele é o nosso presidente da comissão de prerrogativas, assistências e defesa. Isso. E muita gente confunde prerrogativas como algo pessoal, um privilégio. E não, ali a prerrogativa é para garantir o direito do advogado, não da pessoa. Né? Para que ele não possa, dali, ser prejudicado, e muito menos a nossa democracia. Exatamente. A violação de prerrogativa Sim. é a violação de algum direito que Sim. está previsto no nosso artigo 7º do Estatuto, quando o colega está no exercício da sua função. Né? Muitas vezes acontece sem ser no exercício, ou muitas vezes é uma dúvida processual, ou é Mas uma... indiretamente está, né? Mas indiretamente Sim. é uma assistência. Claro. Então, nós, de maneira nenhuma, a gente deixa esse colega na mão. A gente está sempre ali ao lado E dele. certamente, sem menosprezar as demais comissões, é uma das que obrigatoriamente tem que trabalhar mais. Né? Sim, todos os dias nós estamos Tem problema sempre para resolver. com necessidades, com colegas ali Sim. do lado do colega tentando resolver. Doutor Narciso Robson. Ô, doutora Thaís, não há como a gente fugir de uma realidade que tomou conta dos 4 cantos do mundo, que foi o que aconteceu no sábado nos Estados na Venezuela. Venezuela. Aí por que trazer esse assunto para o momento? Quando Montesquieu imaginou, e de forma bem pensada, na repartição dos poderes, ele dividiu em poder legislativo, executivo e judiciário.
O Poder Judiciário, por sua vez, foi imaginado para ser o árbitro dos conflitos desses outros dois poderes. É natural que o Poder Legislativo e o Poder Executivo estejam em permanente conflito. Mas não foi o exagero do presidente Trump fazer o que fez na Venezuela, embora eu considere o Maduro, o Nicolás Maduro, o maior criminoso da história moderna do mundo. O ditador, atroz e tudo. Mas nem por isto o presidente da República teria poderes para invadir um país externo, prender o seu chefe de Estado. E como é que a OAB, na pessoa da seção Acre, interpretou essa invasão da Venezuela? Bem, um tema, né, contraditório e muito espinhoso, né? Enquanto instituição, e aqui eu tive cuidado de conversar com o nosso presidente, né, antes dessa entrevista, justamente prevendo esse tipo de pergunta, né? E a OAB, ela, como eu disse, ela nunca se omitiu a se manifestar, ela nunca se omitiu, né, a expor o seu posicionamento. A gente reconhece, né, que, de fato, o governo ali não era um governo legítimo, né? O movimento, o chavismo, ele pode ter iniciado como um movimento bom, né, como uma coisa que, de fato, daria algum alento, mas, por certo, em algum momento se perdeu. Se perdeu dentro das suas tratativas, dentro das suas concepções. E o fato é que, mundialmente, né, não havia um reconhecimento, né, geral com relação à eleição presidencial em 2024 ali na Venezuela. Então, a OAB, ela dentro desse segmento, ela também não reconhecia essa questão, né, e também entende que havia sim uma ditadura ali instalada, há um problema populacional, há um problema econômico, há uma situação. Agora, como o senhor falou, né, os fins eles não justificam os meios, né, então assim, não há como você corrigir um erro com outro. Ótimo. Não há como corrigir um erro com outro. Então, assim, institucionalmente, a posição da OAB foi sempre de defender o diálogo, sempre de defender, né, o direito internacional, a autodeterminação dos povos, né, a questão da geopolítica. Então, de maneira nenhuma haverá por parte da instituição qualquer concordância com interferência entre estados, né, seja qual estado for, seja o regime que for, uma vez que nós entendemos que muito embora haja uma dificuldade, haja, né, por certo ali alguma limitação, uma repressão, mas essa violência nacional, internacional, ela não pode nunca ser vista como uma solução. É certo que talvez o diálogo ele seja um pouco difícil, mas nós não podemos abrir mão dessa questão, não podemos abrir mão da soberania, haja visto que essas interferências elas começam a dar margens para outras situações muito piores, né? Então, hoje nós vivemos tempos tenebrosos, né? Então, veja que começou com uma ideia de um país, agora já estão falando em outros países, então é uma coisa que, se você não limita, se não há ali uma intervenção, se não há uma crítica, né? E aqui eu falo sem questão política, eu falo apenas pela capacitação, né, desses 15 anos de advocacia que tem, também em nome da instituição, né, que nós não chancelamos, nós não concordamos com esse tipo de intervenção, né, ainda que se tenha um problema visível, né, entendemos que essa não é a melhor forma de você resolver um problema depondo um presidente de uma nação. Me satisfez. Eu vou voltar aqui, colegas, na ideia do Muniz da questão das prerrogativas. É claro que a minha pergunta vai refletir em uma resposta para a gente tentar entender por que os órgãos públicos até hoje violam os direitos dos advogados, doutora Thaís, doutor Renato. Por que isso? Em plena modernidade, advogado é tolhido de ter acesso ao processo, de ter acesso ao cliente, de ter acesso à informação que está com a autoridade pública. Doutor Robson, isso vai depender de cada caso, né? Algumas situações até é compreensível diante de um processo que está em sigilo, né? Ou que ainda há diligências a cumprir. E aí, o que acontece, você não consegue acessar o processo, mas também não tem essa informação. Olha, há diligências a serem cumpridas.
E aí o advogado ele fica achando que de fato é porque está negando. Mas não, é porque ainda como há diligências, então não é a possibilidade de entregá-lo até aquele momento. E aí a gente questiona assim, mas os atos passados então já podem ser entregues ao advogado, já pode ser habilitado. Então depende de cada caso. Mas algumas situações, infelizmente, é de acordo com a situação colocada ali. De repente uma autoridade policial está numa condição, nervosismo ali, os ânimos eles se exaltam um pouco diante de uma busca e apreensão, e às vezes acontece. Então, por isso que a OAB tem que estar forte e ao lado do colega advogado. Verdade. A última ação, no sentido de instituição da OAB, foi a recente ação civil pública contra o ato da presidente do DETRAN em tolir o direito do advogado com relação à procuração. Como é que está esse andamento, doutor Renato? Bem, nós ainda não tivemos, né, resposta, né, uma vez que entrou o recesso judiciário, né, e não foi ingressado na matéria de plantão, né, mas a partir de amanhã voltam as atividades normais, então creio que haverá uma movimentação. Mas ainda nesse ponto da prerrogativa, a importância de uma AB forte e resiliente é nesse ponto. Dentro da gestão do nosso presidente Rodrigo Ayashi, nós instituímos, através da coordenação de prerrogativas, a participação, né, de um advogado, membro da comissão, nos cursos de formação e capacitação da PM, da Polícia Civil e de outros órgãos também. Estamos sempre em comunicação. Por quê? Eu já ouvi, por ignorância de alguns, o fato de que, quando eu apresento o Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, a pessoa me dizer o seguinte: não, mas essa resolução é só para vocês, não serve para a gente. Então, isso demonstra um total desconhecimento. Né? Então, quando a pessoa fala em prerrogativas, como já foi dito aqui em linhas passadas, não se está se falando, né, no super direito do advogado, mas em si o direito a quem o advogado representa. Porque a partir do momento, né, que vivemos numa sociedade onde o advogado ele não pode sequer fazer carga de um processo ou analisar um processo porque não tem uma procuração reconhecida em cartório, isso já afunila, né, aniquila completamente o direito do advogado. Né? E como você falou no início aqui, no nosso debate aqui, nós passamos por um período tenebroso também de história aqui no nosso país. Né? Você citou alguns juristas aqui, eu sempre me venho à memória Saulo Ramos, né, que foi um grande jurista também, né, participou desse processo de redemocratização, né, e fala muito no livro O Código da Vida. Esse livro ele fala sobre esse processo, como ele advogou, né, como ele esteve nas instituições, mesmo em tempos de ato institucional número 5, ele conseguiu resolver algumas questões, conseguiu acesso a um processo, e hoje nós temos uma legislação, nós temos tudo para o sistema funcionar. Ainda existem aqueles que dizem: não, mas isso aqui é só para você, isso aqui não funciona para a gente. Então, a atuação da OAB é nesse ponto, preventivamente, né, para estar presente na formação, para mostrar: olha, a gente não quer uma questão preferencial, nós só queremos que a lei funcione. Se você vai me dar o que eu quero, já são outros 500, mas deixa eu ter acesso ao processo. Né? Deixa eu ter acesso ao processo, que se sim ou que não, o advogado ele sabe recorrer, ele sabe para quem pedir, mas ele quer uma resposta e quer analisar. Se isso acontecer, nós já estamos satisfeitos. Vamos lá. O Brasil está vivendo um momento particularmente delicado. E eu não me posiciono a favor de um lado nem de outro. Mas nunca na história, desde a nossa democracia, a nascente da nossa democracia, o nosso Supremo foi tão questionado quanto está sendo agora. Até uma das pautas políticas do Brasil é estabelecer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa pauta está aí presente. E os alvos dessa campanha é o Xandão, o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, o Dias Toffoli. Acontece o seguinte: apenas no ano de 1902, um ministro indicado pelo presidente da República, por Floriano Peixoto, não foi aprovado pelo nosso Senado. De lá para cá, todos
foram indicados pelo presidente, mas aprovado pelo Senado. Então, quando a gente fala, propõe que precisa ser criada uma lei para impeachment ministro do Supremo, no meu entender, é desnecessária, porque esse poder o Senado já tem hoje. Tem o de aprovar e tem o de impeachment. Essa luta Supremo política é nociva ou é bem-vinda para a nossa democracia? Olha, Narciso, na verdade, nós vivemos num ambiente de polarização, né? E o que o nosso presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, sempre preza, né, e relata é a pacificação. E que nós, advogados, podemos realizar essa pacificação. Ajudar, né? Ajudar na pacificação. É claro que cada um tem as suas ideologias políticas, partidárias, mas isso não pode nos levar a uma guerra civil, uma guerra política, qual o nome que a gente queira dar, né? É claro que o ministro do STF, ele é uma indicação constitucional, está previsto constitucionalmente, né? Que é uma indicação do nosso presidente da República. E com relação a essas questões do STF, nós visualizamos algumas, inclusive, violações de prerrogativas que o STF tenha cometido. E o nosso OAB Nacional, nesse caso, é a competência do nosso Conselho Federal, como de ministro do STF, a competência da OAB Federal, do nosso Conselho Federal. Ele prontamente esteve ao lado dos colegas advogados nesses momentos em que houveram violações. O nosso presidente Beto Simonetti sempre preza também pelo diálogo institucional. Ele foi pessoalmente até o STF conversar com os ministros, com o ministro Alexandre de Moraes, num caso que houve violação de prerrogativa de colegas, e prontamente também foi atendido. Então, assim, o posicionamento da OAB, institucionalmente, com relação a isso, é sempre em favor da advocacia e da nossa Constituição. Defender o que a nossa Constituição preza. Doutor, antes de encerrar esse bloco, eu quero mais uma observação. Eu queria só dizer para a doutora que eu subscrevi essa Constituição. Eu fui um dos constituintes. O Osmi também foi. Agora, a nossa Constituição, ela não se alargou tantos em direitos que, às vezes, o cumprimento de alguns destes direitos tornaram-se proibitivos a ponto, porque o Supremo é a autoridade última que tem o direito de acertar por último e também de errar por último. Eu não quero aqui dizer que tudo que o Supremo, todas as decisões do Supremo estão 100% corretas. Mas o árbitro, num campo de futebol, o árbitro tem que anular o gol ou de validar o gol, porque senão a partida tem que parar. E muitas vezes o árbitro, eu não entendo nada de futebol, mas às vezes um árbitro pode validar um erro que a maioria conteste. Então, a minha preocupação é esta, porque está havendo uma desarmonia tamanha entre o poder judiciário, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, em relação à Câmara dos Deputados, ao Senado da República, aos partidários, que aí sim estão tomados por um vício absolutamente nocivo ao nosso país, que é a partidarização política que tomou conta do nosso Brasil. Hoje, o caso dos Estados Unidos é um retrato. Os bolsonaristas, 100% estão achando que o Donald Trump está correto. Já os lulistas, 100% acham que o Donald Trump estava errado. Então, nós temos que sair, na minha opinião, dessa polarização. Do contrário,
a pacificação que a própria OAB busca, nós não a encontraremos. Verdade. Doutor, antes de fechar esse bloco, só pegando a carona do doutor Narciso e ainda um pouco da sua opinião lá no início do bloco, o governo do Brasil vê o que aconteceu no sábado, de madrugada na Venezuela, como uma desordem global. Isso oficialmente. Qual é a sua opinião? Como é que o senhor vê isso também? A doutora Thais também pode falar sobre isso. Bem, uma questão assim, de geopolítica, nós vemos que há nitidamente uma divisão no mundo. Né? Mas o fato é que dentro da instituição, né, a gente sempre vai se apegar à questão do diálogo. Brasília, né, quando ela foi construída, eu tive a oportunidade de estar no final do ano no Museu Juscelino, eu pude entender algumas questões ali, por que a cidade foi construída daquela forma. Então, quando você olha ali na Praça dos Três Poderes, né, tá o Supremo do lado, o Congresso do outro, o Senado ali numa parte. Então, o que acontece? No meio, tem um retângulozinho pequeno, meio baixo, chamado Casa de Chá. Essa casa de chá, segundo o que eu vi lá no museu, ela foi projetada para que os poderes eles pudessem conversar entre eles. Os chefes dos poderes pudessem conversar entre eles. Então, ali seria um momento onde essas divergências que o senhor apontou, né, elas fossem resolvidas numa conversa. O que hoje nós observamos é que a direita não consegue dialogar com a esquerda, porque nós temos extremos dos dois lados. Então, quando há um extremismo dos dois lados, né, você não consegue ter uma opinião ali de meio, né, para que as pessoas minimamente consigam ter uma conversa civilizada, sem dizer que um lado está absolutamente certo e que o outro lado está absolutamente errado. Né? Então, hoje, a questão do diálogo ele não se torna possível diante dessa falsa percepção que as pessoas têm de que se eu conversar e concordar em uma coisa contigo, eu estou sendo absorvido pelo teu lado. Ou se eu sentar para conversar contigo, eu estou sendo absorvido pelo teu lado. Então, enquanto a gente continuar nessa polarização extrema, certamente a gente não vai conseguir se entender, aí vai acontecer isso que as pessoas estão dizendo. Essa divisão aí do mundo, China, Rússia, Estados Unidos, e vai ficar uma coisa assim inviável. Né? As pessoas podem até estarem aplaudindo hoje, mas assim, nós não sabemos as consequências dos atos, né, que isso podem desencadear a partir de agora. Entendi. Algo a acrescentar, presidente? Não, façam minhas Tranquilo. palavras do Foi? doutor Renato. Legal. Muito bem, Márcio, vamos posicionar a câmera aí, porque nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, repito, o primeiro de 2026. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, o primeiro de 2026. Se você não acompanhou o primeiro bloco, nem o segundo, está chegando agora. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos aqui a receber hoje a doutora Thais, presidente interina da OAB, Thais Moura, e também o doutor Renato Augusto, secretário-geral da instituição, uma vez que o presidente, o doutor Rodrigo Ayashi, no momento encontra-se viajando. Doutora Thais, a senhora falou que queria fazer uma observação, porque os golpes, usando, inclusive, voz e imagem dos advogados, continuam sendo aplicados, né, por criminosos. Exatamente, Muniz. Infelizmente, né, nós, advogados, os nossos clientes estão sendo alvos desse golpe que insiste em permanecer. Eles estão agora imitando, inclusive, a voz dos colegas. Então, aqui a gente queria alertar mais uma vez a população. Nós já fizemos audiência pública, realizamos diversas campanhas, fazemos também cards de alerta, temos todo um protocolo dentro da OAB. Mas, além disso, a gente queria orientar você que está em casa, se receber alguma informação, algum pedido de pagamento, que seja uma foto do seu advogado, se passando pelo seu advogado, primeiro, observe o telefone. O telefone certamente será um telefone diferente daquele que você está acostumado a falar com o seu advogado. Segundo, a forma de tratativa, uma tratativa bem formal. Então, às vezes, aquela tratativa não é, de fato, como o seu advogado conversa com você. Então, na dúvida, nunca faça nenhum tipo de pagamento, seja PIX, seja pagamento de boleto.
entre em contato com o seu advogado pelo número que você tem com ele e certifique-se de que se trata do seu advogado. Caso contrário, ignore aquela conversa, bloqueie o telefone e também pode fazer um registro no boletim de ocorrência na delegacia. Ok. Doutor Robson, Narciso? É um tema Você- pertinente, presidente Thaís. Inclusive, o professor Narciso, teve um caso que o meu cliente estava me devendo há algum tempo, não me pagava, mas pagou Pro falso. pro falso. Depois ele veio atrás de mim e falei, você recebeu o dinheiro? Eu falei, não, paguei. Eu falei, engraçado, né? Eu estou aqui contigo há praticamente todos os dias e não acionam o advogado, acabam caindo nesse conto, presidente. E percebo que a OAB tem se manifestado, procurado combater, mas é uma febre, é quase que imparável, né? Somente mesmo a própria população para ter cautela com relação a isso, né, presidente? Com certeza. Nós já realizamos algumas outras ações, como, por exemplo, agora nós temos autenticação em 2 fatores para acessar o processo, seja no Tribunal de Justiça do Estado, seja nos tribunais regionais federais, mas mesmo assim, as pessoas conseguem entrar no processo, ter informações e chega para o cliente, às vezes até a petição inteira, dizendo quanto que ele vai receber, mas para que ele receba, ele pague uma determinada quantia. E indica uma conta, indica um boleto falso e, infelizmente, algumas pessoas têm caído. Então, nós estamos cada vez mais fortalecendo essa campanha para que ninguém seja mais nem vítima desse golpe. Doutores, Afonso Pena, no ano de 1920, presidiu o nosso país. E ele teve a grata satisfação de falar do Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro, e ser ouvido em Niterói, a 2 quilômetros de distância. Hoje em dia, essa semana mesmo, a Celinha, minha esposa, estava falando ao mesmo tempo com um irmão que estava nos Estados Unidos, uma irmã que estava em Belém e outra irmã que estava no Rio de Janeiro e ela aqui no Acre. Ora, com esses avanços do meio de comunicação, logicamente, a liberdade de opinião e de expressão deve ter determinadas salvaguardas. Do contrário, acontece o que aconteceu com o elemento usando a inteligência artificial, embora ainda no seu mais baixo nível, faz com que o sujeito imita a mesma voz, tire a mesma fotografia, a mesma articulação labial para cometer um crime. Aí isso me faz lembrar o Thomas Jefferson. Há mais de 200 anos atrás, quando não existia o rádio, a televisão, o jornal, assim, ele dizia que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Hoje, logicamente, com a modernidade dos meios de comunicação e as facilidades com como as mais informações são difundidas, logicamente, a liberdade, este bem valiosíssimo em qualquer democracia, tem que ter limites. Você vê, se você tomar conhecimento que as nossas redes sociais, e o pior é de ambos os lados. Aqui no Brasil, as redes sociais estão tomadas por lulista agredindo bolsonarista e bolsonarista agredindo lulista. Delas você não extrai nenhuma informação que seja útil para o seu conhecimento. Então, é isso que eu tenho a dizer. Eu defendo a liberdade como valor fundamental de qualquer democracia. Mas nunca a liberdade precisou ser tão regulamentada como está sendo agora. E quando eu vejo que alguém defende a liberdade de expressão a qualquer custo, eu permito, se ele admitir, um malfazejo fotografar sua esposa ou sua filha
saindo de um motel, e publicasse se ele admitia que fosse dada a liberdade a um sujeito dessa qualidade. É isso. Então, o preço da liberdade nunca precisou ser tão vigiado quanto agora. Realmente, nós temos, são questões, né, espinhosas, né, assim, quando se fala em regulamentação. George Orwell, né, já escreveu naquele livro, acho que é 1985, se não me falha a memória, George Orwell, e tinha ali um controle de informações. Né? Então, né, a pessoa trabalhava ali, recebia uma coisa, a informação é essa. Aí, não, agora a informação é outra. Então, assim, parece ficção, né, parece coisa, mas se a gente pensar num órgão, numa entidade que vá regular de fato aquilo que se pode ou não dizer, corre o risco, talvez não no primeiro momento, mas que a gente tenha essas dificuldades. Concordo plenamente, né, que a liberdade de expressão ela não pode ser um direito sem limites, sem limitação. Então, esse exemplo que o senhor trouxe, né, de uma foto que foi tirada na frente de um motel e foi publicada. Mas nós já temos leis que fazem isso. Nós já temos leis, tem o Marco Civil da Internet, tem lei Carolina Dickmann, a doutora Thaís, que exerce advocacia criminal, sabe mais dessa legislação do que eu. Então, assim, nós já temos normas que prevêem, né, que obrigam a retirada, né, que sancionam, né, civilmente e criminalmente essas relações. Então, assim, já temos um direito positivado com relação a isso. Agora, se avançarmos além e se esse órgão, né, se não me falha a memória agora, que prevê a criação através do Marco Civil da Internet, né, desse órgão regulador, né, eu acho que até mesmo a profissão dos senhores acaba sendo dificuldade. Né, uma limitação daquilo que pode ou não ser noticiado, da forma que isso vai ser noticiado, nós já passamos por isso. Né? Eu não vivi num regime militar ou na época da ditadura, mas pelos poucos livros que eu li, eu vi que realmente as informações elas eram tolhidas. Né? Havia um controle ali, as rádios tinham uma pessoa que controlava o que podia ou não ser feito, o programa de televisão também tinha isso. Então, o que nos separa disso? Né? Se nós já temos uma legislação que, na minha visão, ela é eficiente, a partir do momento que você aciona, as redes sociais elas removem, se não remove, o judiciário dá uma liminar, recupera uma conta. Né? Agora, precisamos avançar alguns pontos? Sim, precisamos. Né? Eu acho que a legislação eleitoral hoje ela é um pouco mais avançada no sentido de que essas criações, né, de fala e voz através da inteligência artificial, me parece que lá está um pouco melhor regulamentado. Talvez alguns ajustes na nossa legislação ordinária. Né, mas muito me preocupa, né, o fato de você ter uma instituição que controle, e aí não me vem outro exemplo na cabeça do que esse exemplo, né, de George Orwell com relação a esse controle. Agora não vamos confundir regulamentação com censura, porque sob censura eu sou 100% contrário. A censura não pode existir. Eu estou falando sobre responsabilidade. Se eu tenho uma informação verdadeira, que posso assumi-la, se chegar à última instância de julgamento, eu não posso estar proibido. Eu não posso estar... Agora, você apenas... Doutor, o artigo 5º da nossa Constituição, no artigo 9º, o item 9 do artigo 5º da nossa Constituição fala que é livre a expressão de pensamento, artística e etc, etc. No 9º. No 10º diz, é crime caluniar, injuriar e difamar. Então, esses dois itens já se contradizem. Então, eu não posso ter liberdade total de opinião e dizer o que quiser sem constituir uma infâmia, numa calúnia, numa difamação. É isso que eu estou me referindo. Eu acho que a censura numa sociedade democrática não pode existir de forma nenhuma. Agora, você também tem que ser responsável pela informação que você presta. É por isso que nós estamos diante de uma discussão grande sobre a liberdade de expressão da jornalista que descobriu a conta da mulher do ministro Xandão. Se é verdade, ela assuma que ela terá feito um grande serviço ao país. Mas não pode uma informação dessa natureza ficar o dito pelo não dito. Essa é a minha impressão.
Eu estou levando tudo isso em conta que o doutor Narciso falou, o que o senhor falou também, e ainda que o curso de Direito no Brasil em relação aos outros países é jovem ainda, de 1827, menos de 200 anos, os senhores estão, aí uma pergunta bem pessoal para os senhores, estão cada vez mais convictos de que escolheram a profissão correta, que se identifica mais com os senhores? Doutora Thaís. Ah, com certeza. Eu tenho orgulho de ser advogada e por isso isso me faz uma pessoa defender aquela pessoa que está ali precisando, que não tem a quem recorrer, que está sendo apontada pela sociedade, muitas vezes pelo próprio clamor da social, como culpado, e muitas vezes aquela pessoa não é inocente, não foi ela, não esteve lá naquela cena. Ou defender aquela pessoa que realmente precisa de uma pensão alimentícia, precisa, de fato, de um direito trabalhista. Então, eu acho que isso move a advocacia, né, doutor Robson? Verdade. Ajudar aquele que precisa, aquele que necessita do seu trabalho. Então, eu tenho convicção de que eu sou muito feliz na advocacia, realmente adoro advogar. Legal. E estarei aí pronta para continuar advogando. O senhor diria o mesmo, doutor? Eu diria o mesmo, né? Os meus pais são agentes políticos, né? Pessoas conhecidas aqui do Estado. E, por um momento, né, sempre me influenciaram, né? Nós temos que fazer concurso público, tem que fazer concurso público, né? E toda vez que sai um edital, eles falam, saiu edital. Eu falei, gente, eu não sou insatisfeito com a minha profissão, eu gosto do que eu faço. Né? A advocacia me proporcionou bons encontros, né? Boas amizades, né? Pessoas de excelentes relacionamentos. Então, assim, eu me sinto realizado. Onde a advocacia me levou, né? Aquilo que eu consigo, como a doutora Thaís falou, né? Você entregar ao seu cliente, né? Um direito que foi negado, né? Por um documento, por alguma situação que não foi muito bem analisada no início, isso é muito gratificante. Né? Doutor Narciso, estamos chegando ao final do programa, suas considerações finais. Essa é só uma pergunta de finalizar. O advogado, o espírito que a doutora Thaís acabou de dizer, de socorrer, de proteger de um inocente, um injustiçado. Eu pergunto, qual é o sentimento de um advogado que defende um acusado que é vítima de uma calúnia e você não vê a sua defesa triunfar? Assim, a advocacia, a gente defende o direito da pessoa e a gente vai até o final, porque a gente acredita naquele direito e acredita naqueles fatos. Infelizmente, nem sempre os resultados, às vezes, são realmente o que nós desejamos. Muitas vezes, nós realmente temos resultados que não são aquele que esperamos. No momento, mas depois eles aparecem, né? Isso é da advocacia, né? A advocacia, os advogados, ele está pronto para isso. Legal. Mas ele recorre até o momento que ele puder recorrer. E tenha certeza de que o advogado vai estar do lado daquela pessoa até o final. Doutor Robson. Obrigado mais uma vez, Antônio Muniz, professor doutor Narciso Mendes, é uma honra estar aqui com vocês. Colegas advogados, eu termino com uma pergunta. O que esperar da nossa OAB Acre para o futuro? Olha, nós temos um planejamento, né? Nosso presidente ele é um homem muito ativo, né? Então, como a doutora Thaís falou no início, né? Nós tivemos o fortalecimento da jovem advocacia, da mulher advogada, né? Então, hoje, quando se fala em indicações da OAB, de cargos, precisa ser necessariamente metade homem, metade mulher, metade advogado, metade advogada. Né? Então, todas as listas que são chegadas para a gente, de conselhos municipais, de conselhos tributários, né? Eventuais indicações para o quinto constitucional, vai concorrer em paridade, né? Meio a meio. Com relação aos avanços da instituição, nós estamos passando por algumas reformas agora, estamos reformando o nosso Conselho Pleno, vamos reformar algumas subseções. Então, esse ano tem a Conferência da Estadual da Advocacia, tem a Conferência Nacional, tem a Conferência da Mulher Advogada. Então, os nossos projetos eles são voltados para a advocacia, né, para dar melhores condições para que a gente, então, possa prestar um melhor atendimento aos nossos clientes. Né? Temos salas nos tribunais, temos salas em delegacias, temos salas nos presídios, então, temos salas no INSS.
Então, hoje, os braços da OAB eles estão, né, estendidos, né, nós estamos praticamente em todos os órgãos. Temos alguns percalços, né, mas entendo que isso em nada macula a nossa relação com o poder público. Né? Temos que defender o direito ao exercício da advocacia, isso é um fato, mas certamente esse ano será um ano de grandes realizações. Né? Estamos apenas começando agora. Legal. Só complementando, doutor Renato, nós estamos entregando logo mais agora até o final de janeiro 2 parlatórios lá na unidade UP4, que é um local onde vários colegas atendem, mas não tem um local apropriado. Nós estamos entregando, então, dignidade para a advocacia. E o que esperar de 2026 e 2027, que são os nossos 2 próximos anos da nossa gestão, é cada vez mais inclusão da advocacia e fortalecimento da nossa classe. Okay. É isso que a gente quer. Doutor Renato Augusto, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Okay? Ô, Muniz, deixa eu fazer só uma perguntinha bem curtinha para o doutor Renato, e ele pode responder com sim ou um não. Essa sua barba impõe respeito como advogado? A barba é a maquiagem do homem, né? Você não quer me ver sem barba, não. Isso aqui você fica um pouco mais empoderado, né? Você fica mais, né? Apesar dos comentários, mas sim, eu acho que você acaba sendo um pouco mais valorizado e respeitado. Essa maquiagem é boa. Doutora Thaís Moura, foi um prazer recebê-la aqui também. Parabéns pelo trabalho, sucesso para os senhores em 2026. Muito obrigada, Muniz. Deixa aqui o abraço do nosso presidente Rodrigo Ayashi, abraço a toda a advocacia criana. Estamos à disposição, contem conosco e estamos esperando todos vocês lá para tomarmos um café lá na nossa casa da advocacia criana. Obrigada, Narciso, obrigada, doutor Robson, obrigada a toda a equipe. Nosso programa não poderia começar melhor ainda em 2026 que com a presença dos senhores aqui, ok? Para quem não sabe, eu não lembro ainda, o 11 de agosto é dia do advogado, porque marca também o primeiro curso de Direito no Brasil. Data importante, entre tantas outras aí, né? Criado no Império ainda, Dom Pedro I. Isso. A gente fica por aqui. Volta na próxima semana, se Deus quiser, com mais um bom programa para você, com mais entrevistado ou entrevistados. O importante é a gente continuar firme em 2026, renovando esse compromisso com a notícia, com a verdade e com você. Muito obrigado, que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Valeu!